Todo homossexual has got a reservation in hell. tem uma reserva no inferno. Every lesbian Toda couple lésbica has got a reservation tem in uma hell. reserva no inferno. Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma pregação de um pastor conhecido como David Edridge. Ele veio lá dos Estados Unidos para pregar em uma igreja da Assembleia de Deus aqui no Brasil. E ele pregou sobre os homossexuais e também sobre outros pecados sexuais. E por incrível que pareça, muitas pessoas ficaram confrontadas com a mensagem. Inclusive, ele está sendo processado por ter falado algumas coisas que supostamente para algumas pessoas não deveria ter falado. Mas eu, olhando o vídeo, assistindo toda a pregação, eu percebi que o que ele falou está na Bíblia. Ele não falou nada demais. Talvez ele pegou um pouco pesado em suas palavras, sim, mas não deixou de ser verdade aquilo que ele falou durante a pregação. Vamos assistir o vídeo, tá bom? E depois a gente vai ver certinho o que a Bíblia nos diz. Será que a pregação dele foi coerente? O que nós podemos fazer diante de uma situação como essa? Por exemplo, ele está sendo processado por simplesmente pregar a palavra de Deus. Parece que daqui a um tempo vai ser errado falar que homem é homem e mulher é mulher. Mas vamos assistir a pregação e eu quero que você preste atenção em cada palavra que ele disse, tá bom? Ele vai começar falando sobre os jovens e depois ele vai falar sobre os pecados sexuais. E as pessoas também que estão incluídas nessa lista e tudo mais são os homossexuais, os gays, lésbicas e tudo mais. Vamos assistir a pregação. Deixa eu te dizer, jovens que estão me ouvindo nesta Every noite. time you sin, Toda vez que você manda, you are making a toda reservation vez que você peca, você está fazendo uma reserva in fire and brimstone. lá no inferno. Every time you look at pornography, Toda vez que você olha pornografia, you are going to a place você está indo para um lugar where the fires will never aonde o be fogo quenched. nunca apaga. Ele está falando sobre um assunto muito sério. Ele está falando sobre a pornografia. Muitas pessoas sofrem com a pornografia. Então, se vocês observarem toda a pregação dele, ele vai estar falando sobre pecados sexuais. Só que ele está pregando a palavra de Deus. Eu só acho incorreto quando a pregação começa a ser uma indireta para alguma pessoa ou algo do tipo. Mas o que dá para entender é que a pregação dele está falando no coletivo. Está falando sobre as pessoas que praticam tais atos. Tá? E saiu uma pesquisa que a cada 10 pessoas que frequentam uma igreja, 3 sofrem com pornografia. Então, esse tipo de pregação vai sim afetar o coração daquela pessoa que está sofrendo com a pornografia. Por isso que é muito importante falar sobre esses assuntos, porque parece que em algumas igrejas não tem o hábito de falar sobre pecados sexuais. Parece que existe, eu não sei se é vergonha do pastor em falar sobre esse assunto, ou tem medo de perder os fiéis, eu não sei. Mas eu acho que a gente deveria dar mais ênfase nisso, tá bom? Porque hoje em dia as pessoas idolatram várias coisas, dinheiro, sexo e tantas outras coisas. Então a gente falar sobre isso é muito importante. Vamos continuar. I feel the Holy Ghost here Oh, amada, eu tonight. estou sentindo a presença do Espírito Santo. Every time you take advantage Toda vez que você dá of a vantagem, young lady's toma purity, vantagem da pureza de uma you are moça, making a você reservation está fazendo uma reserva in hell. lá no inferno. You grown adults Você é adulto that take advantage of young men que está tomando posse e and young molestando girls. crianças. You are making. Você está fazendo A reservation uma in hell. reserva no inferno. Let me say this. Deixa eu te dizer uma coisa. Novamente, ele está falando sobre a área sexual. Lembrando que uma das coisas mais terríveis que já aconteceu foi exatamente aquele escândalo que aconteceu com a Igreja Católica, que foi descoberto recentemente que mais de 330 mil crianças foram abusadas sexualmente por padres, por pessoas religiosas que estavam ali no poder. E falar sobre isso é muito importante. Talvez na tua igreja tenha alguém que já abusou de alguma criança e está lá no púlpito. Tudo bem, recebeu perdão, mas não pode mais exercer aquela função. Se tem uma área que traz escândalo para o meio cristão, é
a área sexual. Então precisamos tomar muito cuidado, tá? Vamos continuar assistindo o vídeo. Every time Toda vez you turn a television que on você liga a sua televisão and you watch e você assiste the filth aquelas and misérias sexual e aquelas immorality, coisas sexuais e morais, and you laugh about e it, você ri sobre and you isso, think it's e funny, você acha que é engraçado. No. Oh, meu Deus! in your heart, E lá dentro do seu the devil's coração, taking o hold, diabo está tomando conta and de you're você. making a E você reservation está fazendo uma reserva for hell. lá no inferno. A gente não precisa ir muito longe, né? Se você ligar a sua TV neste momento e começar a passar alguns canais de TV aberta mesmo, tá? TV aberta. Você vai ver cenas de mulheres seminuas, né? Tem aí a Globeleza. Tem gente que assiste a Globo. Tem gente que assiste. E tá passando lá a Globeleza, né? Desfilando nua. E o mais impressionante é que esse tipo de cena, né? De mulheres seminuas pode aparecer em qualquer horário do seu dia, de manhã, à tarde, à noite. Hoje em dia pode tudo. Pode tudo. Agora, falar contra o pecado não pode. Mas colocar a mulher seminua dançando em TV aberta, com crianças na sala assistindo, pode, né? Every homosexual, Todo homossexual Agora, ele vai falar sobre um assunto delicado. Ele vai falar sobre a prática homossexual. A prática entre pessoas do mesmo sexo. Né? Lesbianismo e tudo mais. Né? Então, foi exatamente esse momento da pregação dele, que ele vai começar agora a falar sobre esse assunto, que muitas pessoas começaram a bombardear ele. Ele está sendo processado por falar essas coisas. A minha intenção aqui não é denegrir a imagem de ninguém. Eu não tenho um preconceito, tá, quanto aos homossexuais. Eu amo todos eles. Mas eu tenho uma regra. Eu tenho uma prática de fé, que é a Bíblia. Você acha mesmo que eu vou fechar os meus olhos diante dessas práticas e achar que tá tudo ok? É isso mesmo que eles devem fazer? Eles devem se amar, não importa a forma de amar? Não. Nós temos a Bíblia que nos ensina que isso é errado. O que ele vai pregar agora é simplesmente a Bíblia. Vamos lá? has got a reservation in hell. tem uma reserva no inferno. Every lesbian Toda couple lésbica has got a reservation tem in uma hell. reserva no inferno. Every Todo transgender transgênero has got a tem uma reservation reserva no in inferno. hell. Every bisexual Todo bissexual has a tem reservation uma in hell. reserva no inferno. Every drag E queen, toda aquela drag every queen cross-dresser e prostituta has got a tem reservation reserva no in inferno. hell. Lá no inferno. Agora, ele começou a falar sobre, né, o movimento LGBTQIA+, né? Falou sobre lesbianismo, falou sobre os gays, falou sobre os transgêneros, falou sobre tudo. Então, os simpatizantes do movimento LGBTQIA+, disseram que isso era discurso de ódio. Não! Ele está pregando a Bíblia. É claro que ele poderia usar um eufemismo, né? Tentar suavizar um pouco mais em suas palavras, mas não tirar o foco da sua mensagem. Ele poderia ter feito isso, mas o Espírito Santo usa da forma que ele bem entender as pessoas. O Espírito Santo vai usando. A gente acha que o Espírito Santo deve usar as pessoas da mesma forma. Não. Ele usa cada um de uma forma diferente. Então o que ele falou é o que está na Bíblia, querendo ou não. A mensagem pode ser dura? Pode. Mas o cara está pregando o que a Bíblia nos diz. Tem outra coisa importante, tá? Antes de nós continuarmos o vídeo. Se esse pessoal que está processando esse pastor acha que a pregação dele está incorreta, então eles devem rasgar a Bíblia, queimá-la e processar também aqueles que fizeram a Bíblia. Porque o que esse cara está falando é o que está na Bíblia. O que esse pastor está falando, ele está pregando praticamente o que os apóstolos nos disseram. Aquilo que Jesus nos ensinou. Aonde que está o erro nessa pregação? Não há erro. Como eu disse, ele poderia, é claro, minimizar algumas palavras para que o alcance da pregação dele fosse maior. Porque esses vídeos que foram gravados aqui nessa igreja, onde tinha a pregação desse pastor, do David, foram praticamente bloqueados. E eu espero que esse vídeo aqui não seja bloqueado. Porque está sendo dito por aí que é um tipo de discurso de ódio
porém eu não concordo. In the beginning, No princípio, God created Deus criou male homem and female. e mulher. Isso daqui é perigoso hoje em dia. Foi o que eu falei no começo aqui do nosso vídeo. Que daqui a um tempo vai ser errado, vai ser crime dizer que Deus criou um homem e mulher. Daqui a um tempo, gente, do jeito que o mundo tá andando aí, a gente vai começar a censurar as nossas palavras. Né? Eu vi uma reportagem que uma pessoa que se veste de mulher e é homem não gosta de ser chamado pelo nome masculino, e sim feminino. Não pode. Tá no RG, mas não pode. Tem que chamar pelo apelido, pelo nome fantasia. Sabe, isso é um absurdo. Deus criou homem e mulher e ponto final. X e XY. Não tem isso. Se daqui 100 anos, né, você que é homem morrer, e algum cientista for lá e pegar os seus ossos, na verdade, vai identificar que você era homem, mesmo você sendo travesti e tudo mais. Então não tem como mudar a nossa natureza que Deus criou. É claro que dá para mudar a natureza exterior, mas interior, os nossos órgãos e tudo mais, não dá para mudar. Não dá para mudar. Você pode até modelar algumas coisas das suas partes íntimas, mas isso não vai mudar nada quanto à sua natureza. Que se você nasce homem, você é homem. Você nasce mulher, é mulher e ponto final. Então é isso. Nós não podemos mais falar sobre essas coisas. Falar que homem com homem é pecado e mulher com mulher é pecado se tornou um crime hoje em dia. Ah, você é homofóbico. Você é preconceituoso quanto à minha família porque eu adotei um menino e nós somos gays. Sabe? A gente não pode mais falar isso. A gente não pode mais defender o padrão estabelecido de família por Deus. E agora eu quero tratar alguns pontos importantes, tá? O primeiro ponto. A Bíblia condena a prática homossexual? O que a Bíblia diz de forma clara é que executar atos sexuais com pessoas do mesmo sexo e se engajar na prática ou comportamento homossexual é pecado. A Bíblia diz que é pecado e ponto final. Em Levítico vai nos dizer que o homem não deve se deitar com o homem, como se fosse mulher. Essas instruções são fundamentais para que possamos viver de uma forma agradável diante de Deus, sem ir contra a natureza que ele mesmo criou. Homem nasce homem, mulher nasce mulher. O que acontece depois é simplesmente devido ao pecado que habita no coração das pessoas. Quando as pessoas começam a ter um sentimento diferente, começam a mudar o seu corpo, colocar próteses estranhas, silicone, cortar algumas partes do seu corpo para tentar modelar uma forma diferente de sexualidade, isso daí é pecado. Isso é pecado, mas mesmo assim, o seu sangue não vai mudar. Os seus ossos não vão mudar. O DNA que você tem não vai mudar. Deus criou homem, Deus criou mulher. Dando continuidade sobre essa prática, em Romanos fala sobre a mudança dos relacionamentos naturais, homem e mulher, para relacionamentos não naturais com pessoas do mesmo gênero, ou seja, gays, lésbicas, pessoas que têm relação sexual com pessoas do mesmo sexo. Isso não é permitido. Em 1 Coríntios, capítulo 6, e em 1 Timóteo, capítulo 1, um dos pecados que aparecem naquelas listas é o de homens que praticam a homossexualidade. Então, a ênfase está na atividade conscientemente escolhida da intimidade homossexual. Ou seja, a pessoa escolhe essa prática. Ela quer se relacionar com pessoas do mesmo sexo. É o desejo pecaminoso que há no coração da pessoa. Então, isso acontece devido ao pecado que habita no coração do homem. E não é fácil, né, tentar refrear esse desejo. Inclusive, aqui, no segundo ponto, nós precisamos saber como lidar, né? Como devemos agir como cristãos? Devemos mostrar o padrão estabelecido de Deus, se tratando de sexualidade e família. E com isso, o Espírito Santo vai convencer essas pessoas do pecado e do juízo de Deus. Não é por força, e sim por amor e paciência. Desejos não desaparecem de um dia para o outro. Tem que ter uma luta diária. E isso também é fruto do pecado que habita em nós, ou seja, os desejos pecaminosos.
Esses desejos que há no coração do homem é fruto do pecado. Por que que o homem simplesmente quer desejar um outro homem? Porque ele quer satisfazer o seu desejo sexual. Mesmo sabendo que é errado, ele vai querer fazer. Por quê? Porque o pecado nos faz grandes promessas. E nós acabamos acreditando. Inclusive, quem fala muito sobre isso é John Piper. Ele fala que o pecado é assim. O pecado vai lá, né, fala que aquilo é bom e a gente acredita. A gente cai nessa armadilha. Porém, existe a palavra de Deus que nos diz realmente o que é certo e o que é errado. Agora, tem pessoas que vão falar que a Bíblia é preconceituosa, que é machista demais. Não, não é. A Bíblia é a palavra de Deus que nos ensina como devemos caminhar, como devemos agir, o que devemos fazer diante deste mundo pecaminoso e caído. Então, infelizmente, falar sobre a verdade hoje em dia se tornou crime. O que esse pastor falou simplesmente foi sobre a palavra de Deus. Mas infelizmente tem pessoas que não entendem isso. Essas pessoas, quando elas não concordam com isso, o que elas fazem? Em vez de fazer um vídeo refutando o pastor, dizendo que a pregação dele não é bíblica, essas pessoas preferem, sabe fazer o quê? Processar. Processar, mas isso não vai parar esse pastor conhecido como David. Isso não vai parar também o meu canal se um dia isso acontecer, não, porque nós temos a Bíblia, que é verdadeira e que fala que isso é pecado. E se é pecado, eu vou pregar simplesmente que isso é pecado e ponto final. Com o pecado não se negocia. Lembrando, né? Eu vi que ele falou muito sobre os homossexuais, só que a lista que Paulo dá das pessoas que vão para o inferno não é somente se tratando de homossexuais, né? Os adúlteros, os soberbos, os avarentos, todas essas pessoas que praticam esses atos vão para o inferno, se não se arrependerem de seus pecados. Então não é somente essa prática sexual, mas existem outras práticas também que devemos saber lidar com elas. Por isso é importante você se manter firme, lendo a palavra, estando em oração e também vigiando, porque o diabo, o nosso inimigo, está em nosso derredor, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, tome cuidado, tá bom? Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Deixe seu like, tá bom? Para ajudar o nosso canal aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Ah, vai lá e siga a gente no Instagram, Pregando as Escrituras Oficial. Ou você segue também o meu perfil pessoal, Caio Modesto Oficial, lá no Instagram, tá bom? Deus abençoe, tá bom? Fique com Deus e até mais.